Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando, com mais uma entrevistada no programa no dia de hoje, o assunto bastante importante. Eu estarei conversando com a psicóloga Edna Zanella Prenholato. Eu conversei rapidamente com ela no Rotary esses dias, porque ela foi dar uma palestra muito interessante, que eu gostei muito, e convidei ela para vir no programa, porque nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos descartáveis. O que você está pensando? É mais ou menos isso. Tudo bem? Tudo jóia com você, Tamires? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A Edna já deu entrevista no programa Nossa Casa uma ou duas vezes? Umas duas vezes. As duas vezes, A terceira vez. Isso. E sempre tinha muita vontade de entrevistá-la, porque eu gostei do bate-papo. Porque tem pessoas que eles são muito mecânicos na entrevista. E nós aqui falamos na nossa linguagem, para que todos vocês possam entender, E o assunto hoje é importante. Eu acho que vai falar um pouquinho, de cada um. Alguém já passou por uma situação como essa ou pode estar passando, Exatamente. Então vamos lá, o que é o relacionamento descartável? Bom, vamos lá, Relacionamento, é um tema bem complexo ao falarmos de relacionamento. Por quê? Por que já se torna algo mais complexo? Porque não se trata apenas de uma pessoa, falamos de duas. Então, para você ter esse propósito de uma relação a dois, é importante muito com que você saiba quem é a pessoa com que você quer manter um relacionamento. Porque o relacionamento exige muita coisa. Exige. Muito. Exige muita tolerância, respeito, carinho, admiração. E se a gente ficar... Cumplicidade. Cumplicidade. E o que tem acontecido? Que aí nós percebemos que, com o passar do tempo, parece que aquelas características que eram tão atrativas no início, elas começam a incomodar. Não, você começar a reavaliar, será que essa é a pessoa que eu estou querendo? Será que eu tenho que ceder tanto para esse relacionamento dar certo? Por que vem essas questões? Talvez eu estou muito focada naquilo que eu quero receber da outra pessoa. E ela não percebe. Não, muitas vezes ela tem recebido. Até a pessoa está fria nessa parte. Exato. Ou pode até estar no momento que está passando por algum problema financeiro, alguma questão familiar, uma outra entre preocupação outras. Que está tirando o foco. Exatamente. Mas as pessoas no relacionamento se tornam muito exigentes. Porque ela cria uma expectativa muito grande. E aí, o que vem isso relacionado? Por que um relacionamento se vem para ter uma cumplicidade, um respeito, um amor, um carinho? O que acontece para se tornar descartável? Aonde é que esse relacionamento se perdeu? Aonde que uma das partes começaram a não investir mais na relação? É isso aí. Não é? Então, acho que esse é o X da questão. O que está acontecendo? Hoje, o que a gente percebe? Que as relações, elas parece que não estão muito mais tão duradouras, Tamires? Isso não só uma questão do relacionamento, mas a gente vive numa época que todo mundo está consumindo cada vez mais, troca, você compra um celular, daqui a pouco o que você tinha já não quer mais, e você busca isso. E parece que os relacionamentos eles estão seguindo o mesmo padrão. As pessoas elas buscam a troca. Talvez esse vazio que dentro dela é tão grande que ela projeta nisso naquilo que ela tem que estar buscando. Até que ela lida com uma frustração. Mas isso eu não quero, isso não condiz com aquilo que a gente um dia traçou juntos. Aí vem aqui os impactos, O que vai demandar para esse relacionamento perdurar ou para ele se tornar descartável? A partir do momento que eu começo a rever o contrato que foi feito entre o casal. O que aconteceu? Onde foi que eu deixei de dar carinho? Onde foi que eu comecei a deixar de dar atenção? Onde que eu errei? Onde é que eu errei? Sempre vem essa pergunta. Onde é que eu errei? Mas dentro daquilo que eu me questiono, eu tenho que ter essa pergunta, qual é a minha participação na queixa daquilo que eu estou reclamando? Às vezes é muito fácil, na discussão, é você que está fazendo isso, é só você que não me ajuda, é só você que não se inclui na minha vida. Mas espera aí, qual que é a minha participação? Então, a partir do momento que você começa, vamos lá. Então, eu posso não estar sendo tão tolerante, talvez estou me tornando exigente demais, E a partir desse momento, talvez eu idealizei uma pessoa que não era o que eu gostaria de ter. Acontece muito isso. Às vezes a gente idealiza demais, nesse mundo muito perfeccionista, às vezes as nossas idealizações, elas vão ao mesmo alcance. Aí eu me frustro e não quero mais. Frustração, velho. Deixa de ser interessante. Mas peraí, qual é o propósito do matrimônio?
né? Se a gente trazer por um enfoque espiritual e religioso, né? Peraí, a quem que eu fiz o meu juramento, o meu propósito? Então você tem que ter essa questão, algo que direciona a sua vida. Se você se apegar somente às coisas superficiais, ele vai embora. Não vai a lugar nenhum. Porque nós vamos nos frustrar. Então o casamento ele vai exigir o quê? É muito investimento, tá? É resgatar a sua admiração ao parceiro, é você despertar para ele. Onde é que eu parei de dar um toque? Onde foi que eu parei de abraçar? Onde foi que eu parei de beijar? Onde foi que eu deixei de dar atenção? A perguntar, tudo bem? Como foi seu dia? Quanto tempo fala? Que eu não falo, eu te amo. É porque, às vezes, uma das duas partes pode estar em sintonias diferentes. Pode ser que do outro lado tem alguém que está fazendo esse papel. Não vamos achar que o casamento ele vai terminar a partir do momento que os dois se entregam. O fim, sim. Mas, às vezes, um dos lados é aquele que sempre está investindo, aquele que está acolhendo, aquele que está tentando conscientizar o seu parceiro. Então, tem que ter um propósito do casamento. É os dois lados, por isso que é tão difícil. Então, você tem que começar, acho que despertar. O que me fez um dia eu querer casar? O que essa pessoa, ela me despertou algo muito bom. Mas hoje, o que as pessoas, com esse consumismo que eu falei, né, das trocas, das coisas materiais, nos relacionamentos as pessoas também acham assim, agora essa pessoa, ela não é mais tão bonita como eu achava que ela era. O corpo dela mudou, né? Ou a mesma visão também da mulher para o homem. Só que geralmente é o homem que fala mais. O homem geralmente ele é mais visual, né? O homem geralmente ele é mais instintivo. Eu não tô assim contra os homens, é realidade. Né? A mulher ela é mais o quê? Ela é mais auditiva, né? Ela quer mais ser tratada bem, é mais no elogio. Ela é bastante sentimentos, né? Sentimento. Enquanto o homem pode ser mais racional. Aí começa a divergir. Com o passar dos anos é inevitável. O tempo é implacável. As diferenças elas vão começar a impactar. Porque o homem, né, vamos entender, ele já, né, a sua questão física, ele continua, né? Fisiologicamente, o homem continua com seus hormônios, ele, né, eu acho assim muito injusto isso com as mulheres. Com certeza. Né? E as mulheres aí que elas são prejudicadas nesse sentido. E aí, o que vai suprir isso? E aí, porque ela não corresponde mais como era antes, então ela se torna então totalmente assim desnecessária na minha vida? Então eu posso trocar, eu não posso tentar rever outras características dela que eu admiro? É aí que está o X da questão. Às vezes as pessoas, porque elas ficam focadas naquilo que elas querem, no seu idealismo, muitas vezes no seu egocentrismo, ela deixa de fazer pelo próximo e é mais fácil você trocar. É mais fácil você dar oportunidade a uma outra pessoa. Não é verdade? Que às vezes não é nada duradouro também. Não, o novo, né, a gente sabe que o novo, ele atrai. Ele atrai. Ele atrai. De momento atrai. Sim, ele é atrativo, né? Ele é sedutor. Então, por que é tão bom a conquista? Porque você, nossa, eu fui capaz, eu consegui, olha essa pessoa ou aquela outra, né? Então, essa busca, tem pessoas que elas querem se autoafirmar sempre trocando de parceiros, para tentar preencher esse vazio dentro dela. Ao invés dela tratar as suas dificuldades, por que não faz com que ela mantenha esse relacionamento, ela tira o foco. Na hora que eu tenho que parar para ver por que eu não estou conseguindo mais zelar pelo meu relacionamento, ela não quer pensar nisso. Ela fica em volta o quê? Né? Do egocentrismo dela, das vontades dela. Então, a pessoa ela tem que deixar, muitas vezes, sair do seu lugarzinho para o lugar do outro também. Isso chama simpatia. Exatamente, se colocar, trocar de lugar. Isso se chama amor, companheirismo. Né? Então, a partir do momento que você começa a deixar de se colocar no lugar do outro, está pensando só em si, acho que o propósito do relacionamento ele vai embora. E é o que nós percebemos hoje, né? Tantas separações. Tantas separações. Como tem aumentado o índice de separações. Inclusive, né, Tamires, com pessoas de longa data se relacionando. 35 anos, Sim. 40 anos, né, parece. Vamos imaginar assim, porque na verdade, o que eu vi, eu vou falar
o que eu vejo, né, o que eu sinto. Vamos imaginar um homem de 70 anos, né? Situação financeira resolvida, cansou do casamento, vai arrumar uma namorada. A namorada de 20, 25 anos. Às vezes quando ele sai com ela, pergunta se é neta, né? Mas enfim, ele está ali, ele quer desfilar com uma menina bonita, né? Fala assim, nossa, meu amigo conseguiu. Prêmio, né? O prêmio, exatamente. Nossa, meu amigo conseguiu, olha só, que mulher, né? Não sei o que, vai. Até quando? Até onde vai? Exato, então assim, por quê? Né? Às vezes tirar o foco daquilo que ele já tem, né, do seu companheirismo, daquela pessoa que construiu uma vida, tá? Às vezes a pessoa viveu frustrada o relacionamento inteiro, às vezes fez até as outras pessoas infelizes, né? Então esse relacionamento a longa data, hoje eu vejo que esses estão seguindo o mesmo padrão dos jovens de hoje. As pesquisas apontam isso, tá? Que aumentou o número de divórcios, inclusive nessa faixa etária de pessoas de 50 acima a 60, 65 anos. Por quê? É fruto dessa situação das pessoas não conseguirem mais lidar com as suas insatisfações, então troca. Elas estão seguindo o mesmo padrão. E o tempo, ele vai cada vez mais enaltecer as suas diferenças. Então, por que eu vou investir? Se eu vejo que outra pessoa está fazendo isso, que pode, qual é o meu apego? Eu temo a quê? Eu temo a Deus? Qual é o meu temor? Qual é o meu valor? Qual é o meu sentido de vida? Porque se você não tiver um sentido de vida, você vai passar nessa vida aqui, ó, pulando de galho em galho. Então, quando nós temos a consciência daquilo que rege o nosso caráter, porque muitas vezes a questão de caráter também, ou as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, me faz querer ser uma pessoa melhor. Me faz eu deixar, sabe, daquilo que é só importante para mim, me colocar no lugar do outro. Onde eu vou ter que rever a minha história, a minha trajetória, a minha companheira, então, porque hoje já não é aquela, né, violãozinho, aquele homem, né, mais saradinho ali, então me tirou o foco e aí eu quero partir com outro relacionamento. Então, infelizmente, hoje, tá, isso tem acontecido muito, tá? E aí acontece muito, né, os relacionamentos, né, extraconjugais, ainda aquela pessoa que quer manter o seu relacionamento mais fora, né, tenta saciar, né, o seu gosto, o seu instinto. As suas fantasias. As suas fantasias, principalmente. Exatamente. Por que não compartilha com a sua esposa as suas fantasias? Será que essa pessoa mudou tanto ao longo do tempo que hoje eu não posso falar com ela sobre isso? Né? Será que se tornaram tão desconhecidos os dois? Exatamente. Então, não quero mexer com isso, ela não é capaz, ou ele, né, não vai também seguir a minha forma de nova maneira, né, de eu estar me relacionando, e foge. Aí busca, aí isso vem um estrago, né, familiar, aí são os filhos que pagam por isso, porque alguém vai pagar por isso, né? Filhos, netos. Sim, destrói a família. Então a gente precisa sim ter um olhar assim, que eu digo, de consciência, de valor à sua vida. Eu acho que deixa um pouquinho a sua vaidade, né? E eu digo também assim, aqueles que estão para casar, né? Como que eu vou escolher esse parceiro? Como é que eu posso evitar cair numa situação dessa? Quando você estiver namorando, quando você estiver conhecendo alguém, questione como que é a conduta dessa... É importante respeito para mim? Questione para outra pessoa sempre. Vê a conduta dela, não precisa dizer as palavras. Aí, como que é você me respeitando? Você me respeita? Não. Vê se ela respeita o pai, a mãe. Vê se respeita os amigos. É uma pessoa que elogia, mulher que gosta de elogia? É uma pessoa que elogia? É uma pessoa carinhosa? Né? Como que é falar sobre o adultério? O que essa pessoa pensa do adultério? Como é que é as fantasias dessa pessoa? O que eu posso participar dentro daquilo que a pessoa está me dizendo? A pessoa sinaliza quem ela é. Só que muitas vezes a paixão vem, né? E me faz assim, né? Coloca um pano na frente. Uma venda na frente. E aí porque eu estou apaixonada por alguma coisa que essa pessoa tem muito bom a oferecer, eu esqueço de rever os meus valores. Eu esqueço de rever aquilo que é importante para mim, os meus princípios. Então é importante você analisar quem é essa pessoa que está se relacionando. Porque mais tarde, se ela não der valor a isso, vai ser descartável também. Vai passar, perdeu a graça.
As amizades, como é que essa pessoa se relaciona com as amizades? Sabe aqueles indícios que a gente tem que estar de olho bem aberto? É importante ter o convívio com o pai, com a mãe. Não, a pessoa que não liga, a pessoa mundana. E aí, você vai querer participar desse mundo? Porque depois vem aqui, eu já era assim, não é, Tamires? Eu já era assim, quando você me conheceu, eu era assim. Eu era assim. E aí, assim, aguente agora, porque assim, mas e aí? Agora você tem que me engolir. E aí, às vezes, eu vive brigando, né? Vive fazendo a vida do outro infeliz, porque se a pessoa que não é feliz, né? Ela sai fazendo, ela destrói. Exatamente. Ela destrói. Sai destruindo tudo que vê pela frente. Aí vive, às vezes, num relacionamento amargurado, frustrado, e aí a outra pessoa tá ali assistindo isso. Então, assim, peraí. Né? Então, assim, vamos os dois lados aí. Tá, peraí, questione. O que você quer pra tua vida? Movimente-se. Busque na outra pessoa que você merece mudanças. Com certeza, sempre. Olha, esse assunto é muito interessante. Esse assunto é bem abrangente. Muito, né? Você pode voltar na semana que vem? Claro. Nós temos que continuar esse assunto porque eu sei que muitas pessoas estão passando por isso, né? E acho que nós temos muito que conversar. Nós vamos conversando aqui e o que der para aproveitar do outro lado, se aproveita. Mas uma coisa eu sempre falo. O Dr. Egner fala assim, eu me casei 3 vezes, um médico de 30 anos, eu me casei 3 vezes, mas eu casei com a mesma mulher. Isso aí que é bonito de ouvir, né? É bonito de ouvir. Então, o casamento, o relacionamento é uma eterna conquista. Conquiste o seu amor todos os dias. Não deixe cair na mesmice, não deixe cair na rotina. Faça coisa diferente. O homem, por exemplo, cedinho já deixa um bilhetinho para a esposa. Mais tarde, se der, alguns dá, outros não. Manda, nem que for uma rosa para ela. E sempre falando algo diferente, para que chegue a noite e vocês tenham um momento bem interessante. É uma eterna conquista. O relacionamento é uma eterna conquista. Vamos conquistar todos os dias. Conquistar o seu amor, né? Homem e mulher. Os pais conquistando os filhos. O pai conquistando os filhos sempre. Porque eles também precisam de vocês, de amor, de carinho, de atenção, para que cresçam crianças responsáveis e pessoas que amam muito e que sempre vão respeitar. Quando crescer, com certeza vai respeitar o seu parceiro. E que muita gente tem isso aí, o casamento é para sempre, até que a morte nos separe. Então, por que não? Não deixe o modismo tomar conta da sua vida, né? As aparências, porque elas também enjoam. E depois? Isso mesmo. Então tem que resgatar seus valores. Dia após dia. Dia após dia. Porque quem não quer cativar, quem não quer conquistar, pula fora. Então, assim, é uma exigência muito grande que vale a pena. Exatamente. A felicidade, acho que a gente não pode desistir da felicidade. Verdade. Eu vou tentar aqui trazer a Edna novamente, a psicóloga, para nós discutirmos esse assunto. Não tem que falar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Nós queremos falar sobre tudo este assunto. É abrangente e muito interessante, como eu já falei. Você volta? Claro. Por favor, dá uma olhadinha na sua agenda. Nem que a gente faça matéria ao meio-dia, tá? Certamente. Às vezes, para mim fazer a matéria importante, eu tenho que fazer matéria meio-dia e meio, sem problema nenhum. Nós vamos atrás daquilo que é interessante, né? E vocês, mulheres, gostariam de deixar alguma pergunta? Meu WhatsApp está aí, o e-mail do programa Nossa Casa. Pode deixar recadinho lá no Face, porque às 21 horas passa o programa Nossa Casa na íntegra. Vocês podem deixar recado para mim lá no Messenger também, pode deixar no privado, mas deixa suas perguntas. E assim, a Edna vai vindo, nós vamos respondendo, Eu também já fui casada. Hoje eu sou solteira, né? Hoje eu estou solteira. Mas eu já fui casada. Eu sei como tudo funciona. Não é verdade? Sim. E você como casada? Claro. Uma vez só. Ela como casada, ela também tem muito o que falar. Eu agradeço carinhosamente por este momento tão maravilhoso. E tenho certeza que Deus também está feliz por este bate-papo. Porque nós precisamos
fortalecer muitos casais. Fique ligadinho com a gente, porque vocês vão ficar sabendo de muitas coisas, muitas mensagens boas nós vamos deixar. Né? Que Deus o abençoe grandemente. Você também. Obrigado por ter vindo, tá? Cuida da sua agenda e Pode cuida do deixar. programa nessa casa. Vamos lá, vamos dar uma continuidade. Obrigada. Eu que agradeço. Se quiser dar um tchau pro pessoal, fique à vontade. Foi muito bacana estar com vocês aqui. Espero que algo que eu tenha dito tenha tocado o coração. É apenas um alerta para você estar assim, olhando para o seu relacionamento e saber que é possível resgatar, é possível você superar, às vezes, uma crise que você pode estar passando e que, às vezes, a melhor decisão não é a separação. Ela exige, né, uma reconquista. Acho que o casamento, né, o relacionamento vale a pena, né? Então, assim, não vai desistindo das coisas, porque às vezes você não enfrentar aquilo que está incomodando agora, pode passar para um outro relacionamento. Então, assim, desejo sorte e que isso tenha tocado o coração de vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós voltamos com vocês a qualquer momento, tá? Vamos continuar nosso assunto.